Para resolver o problema do trabalho, no caso seria uma transferência de calor bidimensional, utilizando o método da diferença finita, seria necessário a geometria. E aí, para determinar essa geometria, a gente tem o problema, já tem as dimensões determinadas, é um palco em forma de T, e aí a gente conseguiu marcar aí os pontos nodais, que seriam, no caso, os pontos necessários para a gente aplicar as fórmulas que já foram simplificadas. As fórmulas já existem, já foram simplificadas e elas precisam aí de pontos nodais para a gente conseguir aplicar elas. E para isso a gente usou um ΔX e um ΔY igual, que a fórmula fica mais simples, que é de 0 a 1. Então, de 0 a 6, a gente dividiu esse 0 a 6 por 0 a 1, sendo que o 0 ele entra na conta. E de 0 a 4 também. E aí fez esse palco em formato de T, usando uma régua, né? A gente fez uma régua e um gabarito. A gente usou pintou, destacou as células onde tem esses pontos nodais pra gente conseguir utilizar aí daí pra frente, copiar esse gabarito e utilizar, no caso, para incluir as fórmulas, né? Pra gente conseguir trabalhar. O segundo passo, a gente precisou destacar, né, colorir, tipo, de cores diferentes, cada ponto nodal que seria usada uma fórmula diferenciada. E aí, no caso, nesses pontos a gente colocaria uma fórmula e nos outros pontos a gente colocaria outra fórmula, que tivesse cor diferente. Só que na execução não foi tão perfeita, então a gente teve que fazer algumas coisas aí pra tentar burlar aí alguns erros que o Excel tava dando. Que mais à frente a gente vai explicar aí. Mas para esses casos 2, 3 e 4, que estão destacados aí em amarelinho, verdinho e azulzinho, a gente teve muita dificuldade de calcular. Então ele tá até para fora do desenho do gabarito que a gente fez. Ele calcula fora da célula e dentro da célula a gente colocou é igual a, e aí ele reporta o valor do cálculo que a gente fez fora da célula, porque senão ele dava erro. Outro problema que a gente teve, que ele também errava também, dava muito erro, e aí para evitar algum erro de cálculo, a gente também já colocou a fórmula já pré-calculada. Ele só precisava fazer referência às células, né? Não precisava de calcular lá dentro outras coisas além das células. Então a gente já colocou uma fórmula pré-calculada, conforme está mostrando nesse slide. O Excel não consegue calcular tranquilamente o trabalho, então a gente tem que habilitar também uma função dele, que é o cálculo iterativo. Mesmo que esse cálculo iterativo liberado, não foi possível descobrir uma forma melhor de trabalhar com ele, então a forma melhor foi habilitar a atualização do cálculo em automático e mesmo assim manter essa tecla F9 atualizando os cálculos até ele calcular tudo, a todas as taxas de transferência de calor de todos os pontos nodais. E pelo que foi percebido, essa atualização tende ao infinito. São 1.501 pontos nodais. Então, a gente considerou calculadas assim que a gente viu que praticamente não havia mudança na casa decimal nenhuma. Então, foi considerado aí, foi possível dar uma pausa na atualização do Excel, colocado o cálculo em manual, desabilitado o cálculo iterativo e copiado e colado em forma de número. E aí a gente conseguiu ter uma foto aí do que realmente estava acontecendo na transferência de calor. Além dessa atualização, já poderia incluir algum erro aí do Excel.
foi inserido, depois de tudo, um teste para verificar isso nesse Ctrl+C, Ctrl+V aí de gabarito, né, como eu chamo, que é a ideia de como é que é o tamanho do palco. A gente retirou tudo, manteve só as temperaturas já em formato de número, né, sem os cálculos. E aí verificou, fez um testezinho para verificar se estava mantendo lá os números de pontos nodais e estava mantendo os 1501 pontos nodais. Foi utilizado a formatação condicional do próprio Excel, página inicial, formatação condicional, e ele mesmo já oferece a opção escalas de cor. E quando você posiciona o cursor, ele indica que é uma escala de cor a partir de um gradiente. Então ele já entende, o Excel já é inteligente o suficiente que ele já entende que é um gradiente. Então a gente pode selecionar uma cor, escolher a cor. No meu caso, usei a cor padrão do Excel. Ele tem essa opção, verde, amarelo e vermelho. Da temperatura mais baixa é a verde, até a mais elevada a vermelha. Você pode fazer o contrário também, ou colocar, por exemplo, do azul ao roxo, do azul ao vermelho. Fica muito bom também. Mas eu preferi usar do verde ao vermelho também, é bem visual. Dá pra entender bem o gradiente. O último passo nosso é determinar a melhor posição. E já desde o início do trabalho a gente vai observando que é tendencioso que fique na parte de cima mesmo do desenho, ou seja a parte mais pro fundo do palco. E aí a gente vai observando que apesar da parte do fundo do palco ter a menor temperatura e a maior taxa de transferência de calor, mesmo assim essa maior taxa dela não consegue se sobressair ao número de arestas que recebe uma temperatura mais elevada, que seria, no caso, a gente tem um desenho tem 8 lados, a gente teria receber um calor de 350 Kelvin, os 7 lados do desenho, 7 arestas no caso, né? E aí você tem, mesmo assim, mesmo a taxa dessas 7 arestas sendo menor, você não consegue diminuir essa temperatura. Essa temperatura tende a se manter mais alta mesmo, mantendo essa temperatura mais quente que vem da frente do palco. A temperatura mais baixa do fundo do palco não consegue sobressair isso, apesar de ter uma taxa de coeficiente maior. E aí isso vai se confirmando já ao longo das primeiras contas, a gente vai conseguindo observar. Mas, para confirmar, né, e aí a gente trabalha com exatos, com engenharia, a gente pode fazer um teste de valor mínimo. O teste de valor mínimo reportou exatamente no último fileiro de ponto nodal, no caso seria no ponto 0, né? E no ponto 3,1, que seria no caso aí um meio centro do palco, ou seja, no centro do palco e mais ao fundo do palco é a melhor posição pra gente ficar. Se a gente for considerar que a melhor posição é de menor temperatura, claro, né? Onde seria a temperatura mais agradável para fazer a performance.